escutando sentimentos, a atitude de amar-nos como merecemos. De Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermanci Defoe. Capítulo 8. Estudando a arrogância 1. Abre aspas. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 4. Arrogância, eis um tema de extrema importância para ser meditado em nossos núcleos de amor cristão. Tenho arrogância? Como descobri-la? O que é arrogância? Um sentimento ou uma atitude? Qual a sua origem? Como se manifesta? Como perceber uma atitude arrogante? Que fazer para superar essa doença moral? Como espíritas somos arrogantes? Como? Quando? Por que existe ainda a arrogância em nossa conduta, apesar do conhecimento doutrinário? Os sábios guias da verdade oportunamente responderam ao Senhor Allan Kardec. Abre aspas. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Fecha aspas. O estudo do sentimento do egoísmo constitui elemento fundamental no entendimento de nossas necessidades espirituais. Significa estudar nossa própria história evolutiva. A sutil diferença entre pensar excessivamente em si e pensar em si com benevolência pode determinar a natureza de todos os sentimentos humanos. O excesso de interesse por si mesmo é um ciclo de ilusões que se repete, sustentando o alto desamor em milênios de perturbação. A benevolência é a bondade efetiva que caminha de braços dados com a edificação da paz interior. O codificador ponderou. Abre aspas. Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Fecha aspas. Citação de O Livro dos Espíritos, questão 907, comentário de Allan Kardec. Na linha do tempo, o egoísmo sofreu mutações infinitas que compõem a versatilidade de toda a estrutura sentimental do ser. O abuso desses germens de luz tem constituído entrave ao longo dos tempos. A paixão, a ausência de domínio sob gerência da vontade, ensejou reflexos perniciosos, cujas raízes encontram-se no egocentrismo, o estado mental de fechamento nas nossas próprias criações. Nessa linha de evolução, o instinto de conservação desenvolveu a posse como sinônimo de proteção, vindo a constituir o núcleo da tormenta humana, como asseveram acima os sábios orientadores da verdade. Abre aspas. O egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria. Fecha aspas. Alicerçados na necessidade apaixonada de proteção material, enlouquecemos através da posse e a conduta arrogante ensejou-nos a concretização dessa atitude de egoísmo. O princípio que gera a arrogância foi colocado no homem para o bem. É a ânsia de crescer e realizar-se, o impulso para progredir, o instinto de conservação que prevê a proteção, a defesa. Tais princípios são os fatores de motivação para a coragem, a ousadia, o encanto com os desafios.
Graças a eles surgem os líderes, o idealismo e as grandes realizações inspiradas em visões ampliadas do futuro. O excesso de tudo isso, no entanto, criou a paixão. A paixão gerou o vício patrocinou o desequilíbrio. Comparemos o egoísmo como sendo o vírus e a arrogância a doença. Seus efeitos nocivos e destruidores. Arrogância, abre aspas, qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. O orgulho ostensivo, altivez. Fecha aspas. Esse é o conceito dos dicionários humanos. No sentido espiritual, podemos inferir vários conceitos para o sentimento de arrogar. Vejamos alguns: exacerbada estima a si mesmo, supervalorização de si, autoconceito superdimensionado, desejo compulsivo de se impor aos demais. O egoísmo é o sentimento básico. Arrogância é a atitude íntima derivada desse alicerce de sensações nascidas no coração ocupado exclusivamente com seu ego. Uma compulsiva necessidade de ser o primeiro, o melhor, manifestada através de um cortejo de pensamentos, emoções, sensações e condutas que determinam o raio espiritual no qual a criatura transita. Asseveram os sábios guias, abre aspas, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Fecha aspas. Façamos um pequeno gráfico. Escreva a palavra arrogância e a circule. Agora faça 4 traços nos pontos cardeais e escreva rigidez, competição, imprudência, prepotência. Novamente, faça um círculo em torno desses pontos e escreva estado orgulhoso de ser. Feche um novo círculo. Essas são as 4 ações mais perceptíveis em decorrência do ato de arrogar, que estruturam a expressiva maioria dos estados psicológicos e emocionais do ser. A partir desse estado orgulhoso de ser, podemos perceber um quadro mental de rígida autossuficiência, do qual nascem as ilusões e os equívocos da caminhada humana, arrojando-nos aos despenhadeiros da insanidade aceitável e da rivalidade envernizada. O traço predominante na personalidade arrogante é a não conformidade. Usada com equilíbrio, é fonte de crescimento e progresso. Todavia, sob a ação dos reflexos da posse e do interesse pessoal que marcaram acentuadamente nossas reencarnações, esse traço atingiu o patamar de rebeldia e obstinação enfermiça. A rebeldia tornou-se um condicionamento psicológico que dilata as ações da arrogância, uma lente de aumento que decuplica e acelera as mutações da autossuficiência. Estudemos, portanto, as atitudes pilares da arrogância sob as lentes da rebeldia. A rigidez é a raiz das condutas autoritárias e da teimosia, que frequentemente desaguam nos comportamentos de intolerância. Sob a ação da rebeldia, patrocina o desrespeito ao livre-arbítrio alheio e alimenta constantemente o melindre por a vida não ser como ele gostaria que fosse. A competição não existe sem a comparação e o impulso de disputa. Quando tomado pela paixão, a força motriz de semelhante ação é o sentimento de inveja. Na mira da rebeldia, causa o menosprezo e a indiferença, que tenta empanar o brilho de ontem.
A competição é o alimento do sentimento de superioridade. A imprudência é marcada pela ousadia transgressora que não teme e nem respeita os limites. Quase sempre essa inquietude da alma alcança o perfeccionismo e a ansiedade que, frequentemente, desaguam na necessidade de controle e domínio. Consubstanciam modos rebeldes de ser, desejo de hegemonia, sentimento de poder. A prepotência é um efeito natural da perspicácia que pode insuflar a megalomania, a presunção. Juntos formam o piso da vaidade. A rebeldia nesse passo conduz a uma desmedida necessidade de fixar-se em certezas que adornam posturas de infalibilidade. Conforme o temperamento e a história espiritual particular, a arrogância manifesta-se com maior ou menor ênfase em uma das 4 ações descritas, criando efeitos variados no comportamento. Apesar disso, a cadeia de reflexos íntimos é muito similar. Egoísmo, que na sua mutação transforma-se em arrogância. Essa, por sua vez, deriva um cortejo de outros sentimentos sob a ação do orgulho e da rebeldia. A arrogância retira-nos o senso de realidade. Acreditamos mais naquilo que pensamos sobre o mundo e as pessoas do que naquilo que são realmente. Por essa razão, esse processo da vida mental consolida-se como piso de inumeráveis psicopatologias da classificação humana. A alteração da percepção do pensamento é o fator gerador dos mais severos transtornos psiquiátricos. São as manifestações enfermiças do eu na direção do narcisismo. Na rigidez, eu controlo. Na competição, eu sou maior. Na imprudência, eu quero. Na prepotência, eu posso. A arrogância nos faz pensar na vida e, ao pensá-la, afastamo-nos dos nossos sentimentos. Essa desconexão com a realidade estabelece a presença contínua das fantasias no funcionamento mental, isto é, a interpretação ou imagem desvirtuada que a pessoa alimenta acerca de fatos, pessoas e coisas. Nesse passo, existem 2 tipos psicológicos mais comuns: a arrogância voltada para o passado, quando há uma fixação em mágoas decorrentes da inaceitação de ocorrências que, na sua excessiva autovalorização, o arrogante acredita não merecê-las. A arrogância dirigida ao futuro, quando a criatura vive de ideias, no mundo das ideias, acreditando-se mais capaz e valorosa do que realmente é, passível de realizar grandes e importantes missões. Tais deslocamentos da mente são formas de evadir de algo difícil de aceitar no presente. De alguma maneira, constituem mecanismos protetores. Todavia, quando se prolongam demasiadamente, podem gerar enfermidades psíquicas. A depressão é resultado da arrogância voltada ao passado e a psicose em relação ao futuro. Interessante observar que uma das propriedades psicológicas doentias mais presentes na estrutura rebelde da arrogância é a incapacidade para percebê-la, efeito mais habitual de sua ação na mente humana. Basta destacar que dificilmente aceitamos ser adjetivados de arrogantes. Entretanto, um estudo minucioso nos levará a concluir que raríssimas vezes na Terra encontraremos condutas livres dessa velha patologia moral. Relacionemos outros efeitos dessa doença. 1. Perda do autodomínio. 2. Apego a convicções pessoais. 3. Gosto por julgar e rotular a conduta alheia. 4. Necessidade de exercício do poder. 5. Rejeição a críticas ou questionamentos. 6. Negação de sentimentos. 7. Ter resposta para tudo. 8. Desprezo aos esforços alheios. 9. Impotência nas expressões corporais. 10. Personalismo. 11.
Autossuficiência nas decisões. 12. Bloqueio na habilidade da empatia. 13. Incapacidade para a alteridade. 14. Turva o afeto. 15. Acredita que pode mais do que realmente é capaz. 16. Busca mais do que necessita. 17. Quer ir além de seus limites. 18. Exige mais do que consegue. 19. Sente que é especial pelo bem que faz. 20. Supõe ter a capacidade de dizer o que é certo e errado para os outros. 21. Sente-se com direitos e qualidades em função do tempo de doutrina e da folha de serviços. 22. Acredita ter a melhor percepção sobre as responsabilidades que lhe são entregues em nome do Cristo. 23. Julga-se apto a conhecer o que se passa no íntimo do seu próximo. 24. Despreza o valor alheio. A ausência de consciência sobre esse sentimento e suas manifestações de rebeldia tem sido responsável por inúmeros acidentes da vida interpessoal. Mesmo entre os seguidores das orientações do Evangelho, destroem as mais caras afeições, levando muita vez a tomar os amigos como autênticos adversários, como destaca a questão 917 de O Livro dos Espíritos. Abre aspas. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Fecha aspas. Ter autoconsciência é uma das habilidades da inteligência emocional. Saber dar nome aos nossos sentimentos é fundamental no processo de crescimento e reforma interior. A arrogância que costumamos rejeitar como característica de nossa personalidade é responsável por uma dinâmica metamorfose dos sentimentos. A ignorância de seus efeitos em nossa vida é explorada pelos gênios astutos da perversidade no planeta. Necessário registrar que os apontamentos sobre a arrogância aqui transcritos foram embasados no livro Porta Larga, O Caminho da Perdição Humana, um exemplar utilizado nas escolas da maldade em núcleos organizados da erraticidade, arquivado na biblioteca do Hospital Esperança, quando seu próprio autor foi resgatado e socorrido por Eurípides Barçanufo há algumas décadas. Hoje, reencarnado no seio do Espiritismo, esse escritor das penas vãs busca sua redenção na luta contra sua própria arrogância. O gráfico que sugerimos também da autoria de nosso irmão é usado em inúmeras plataformas de estudos com finalidades predominantes em clãs da perversidade. O livro, que ainda permanece arquivado em nosso centro de estudos, é um exemplar de inteligência psicológica cujo propósito é combater a mensagem evangélica do Cristo embasada na humildade. Segundo o autor, a arrogância é a porta larga para a implantação do caos no orbe terreno. Abre aspas. Assim não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Fecha aspas. Por que essa compulsão por ser o maior em uma obra que não nos pertence? Se a obra é do Cristo, por que a antifraternidade? Considerando tais reflexões acerca dessa doença dos costumes, teçamos algumas ponderações que nos motivem a algumas autoaferições à luz da claridade espírita.
Na última página desse capítulo há o gráfico que a autora propôs nas páginas anteriores.